O Dia Depois de Amanhã. Quem lembra do filme? Quem lembra do medo? Mãe, você chegou a esconder embaixo da mesa na escola? Na escola a gente tinha um lugar embaixo. Tinha um lugar para se esconder, um refúgio antiaéreo. Para os mais novos, parece brincadeira. Estou falando para vocês, tinha gente que tinha problema sério, passava noites apavorado, morrendo de medo que os russos iam chegar, que a coisa era séria, o medo era sério. E quer saber? Muita gente, depois que teve a abertura, que caiu o muro de Berlim, caiu a União Soviética, muita gente disse, era tudo bobeira, era tudo bobeira. Mas não era. Era sério. Quando eu entrei na faculdade, fui lá nos Estados Unidos, a gente tinha a opção de fazer o treinamento militar enquanto na faculdade. Era um preparo para ser oficial da reserva. O Brasil também tem, a gente chama de CPOR ou NPOR, Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva ou Centro Preparatório de Oficiais da Reserva. Então, enquanto você estuda, você também faz um curso para ser um oficial da reserva. E eu fui fazer. E aí você tinha que fazer os treinamentos militares normais, mas você também tinha que fazer cursos teóricos. E o primeiro curso que eu fiz, teórico, era contra-espionagem. Era uma matéria para a gente entender os riscos. Isso foi lá no Alabama, nos Estados Unidos. Alabama ficava perto de Huntsville, 30 milhas. Huntsville tinha uma base militar grande e tinha um centro aeroespacial, onde se desenvolviam foguetes e mísseis. Então, era alvo de espionagem, de muita espionagem. Então, a gente fez na faculdade aquele curso, como que você identifica um espião russo. Como que você identifica um Ivan. Um plantado. Eu sei que vários de vocês lembram disso. E o título do filme que foi feito, que retratava isso, o filme é de 84, Dia Depois de Amanhã, era muito apropriado. Porque eles perceberam que o melhor jeito de dar uma noção do risco que existia era mostrar o que seria o depois. Eu, às vezes, chamo isso, brincando, mas o assunto é tão sério que não é bom brincar, de o efeito nato nobilis. É que tinha uma propaganda de televisão, quando eu era menino, aqui no Brasil, de um uísque brasileiro que chamava nato nobilis, parece que era uma combinação assim de álcool cereal com iodo, com alguma coisa desse tipo. E tinha uma propaganda na televisão, imagina só, o filho do pastor menininho lembrava da propaganda do uísque, não tem jeito. Lembrava, estava na TV. Aparecia um cara todo descabelado, desgrenhado, acabado, arrombado, e aparecia um outro cara todo arrumadinho, bonitinho, tudo, e o cara todo arrumadinho olhava para o outro e falava, quem é você? E o cara todo arrombado falava, eu sou você amanhã, se você beber isso daí. Aí eu peguei essa ideia, né? Efeito nato nobilis é quando você é confrontado com o seu possível futuro. Isso às vezes ajuda a gente, até no aconselhamento, a ajudar uma pessoa a botar a cabeça no lugar e dizer, eu vou te dizer onde você vai chegar. E esse filme aí, O Dia Depois de Amanhã, fez isso. Ele mostrou onde é que podia chegar e assustou todo mundo de pensar o que era exatamente acontecer. O filme mostrava exatamente a partir do momento em que as explosões nucleares acontecessem, o que ia acontecendo nos dias e semanas que seguiam. Que o efeito pior seria depois, né? A doutrina que guiou e, de certa forma, ironicamente, venceu a Guerra Fria, o que impediu o mundo de se destruir, foi uma doutrina que tinha por acróstico ou por nome MAD, mad. O gozado é que a palavra mad, em inglês, significa loucura. Então, o nome dessa doutrina era loucura, só que mad eram os iniciais para Mutually Assured Destruction. O famoso duelo mexicano, destruição mútua garantida. Vocês sabem o que é um duelo mexicano? Quando dois pistoleiros, um tem a arma na cabeça do outro. Você tem duas pessoas e o outro está com a arma aqui, o outro está com a arma aqui. Quer dizer, puxou o gatilho e vai os dois, não tem jeito, é garantido. Então, os políticos, e primariamente os americanos, mas os russos entraram nessa também, assumiram uma postura de dizer que o único jeito de impedir a guerra era ter certeza que o custo dessa guerra seria tão alto
que garantiria a destruição mútua absoluta, então ninguém tinha coragem de dar o primeiro tiro. Você imagina que o mundo foi impedido de se autodestruir porque eles aumentaram tanto a força de destruição que era garantia que ia todo mundo junto. Deus trabalha com Ezequiel várias coisas que ele precisa que Israel saiba. E uma delas, e é daí que vem o título desse sermão, é que ele trabalha com Ezequiel mostrando para ele o dia depois de amanhã. O problema é que a gente pensa que o dia depois de amanhã é um, e na verdade é outro. Deixa eu ler com vocês o que está no capítulo 37 de Ezequiel, versos 1 a 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ezequiel 37, 1 a 14. E você tem o texto no seu programa de culto, dividido em 4 sessões aí. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor disse isto e o fiz, diz o Senhor. Bom, vamos lá. Eu tive um pouco de medo quando eu estava preparando e quando pensei no título, porque eu falei: vão pensar que eu estou falando sobre quarta-feira. Mas como é o dia depois de amanhã, não é sobre o dia depois da manhã, que eu também estou um pouco preocupado, não muito, porque acho que está indo bem, mas um pouco. E aí eu pensei, mas não é totalmente dissociado. Vamos lá, me acompanhem num raciocínio bem claro, lógico. Ele é difícil porque os saltos são grandes, mas são saltos lógicos. Como eu disse no começo do culto, logo depois da queda, fica bem patente no que Deus fala para Adão e para Eva, que o que eles fizeram provocou um distúrbio profundo nas relações sociais. Provocou um problema, um distúrbio profundo nas relações ecológicas. O ecossistema todo ia ser abalado porque o cabeça tinha se tornado degenerado. Provocou um distúrbio profundo nas relações teológicas. A relação com Deus estava abalada, e foi isso que era a causa de todas as outras relações abaladas. Aí Deus faz um diagnóstico. Muita gente olha a conversa de Deus com Adão e Eva depois do pecado e imagina que ele está amaldiçoando. Mas não é amaldiçoando como quem diz: estou com raivinha, você vai se dar mal.
É como quem vira e fala, essa é a consequência do que vocês fizeram. Vocês não tinham ideia das consequências, mas eu avisei. Deus tinha avisado o que ia acontecer no dia depois de amanhã, quando eles pecassem. Não tinha? No dia em que dessa fruta comerdes, todas as árvores do jardim são suas. Essa eu quero que seja a marca do seu respeito a mim. Essa não toca. A serpente vai e fala, não, mas é o ato de tocar. Aquele proibiu que te dá autonomia intelectual e volitiva. Te faz um ente autônomo se você contradisser exatamente a regra. E Deus tinha dito o que ia acontecer se eles fizessem isso? No dia em que comerdes, morrendo morrerás. A expressão morrendo morrerás fala daquela morte que se morre a cada dia. Daquela que eu e você experimentamos ainda hoje. Coisa complicada entender a raça humana. A cada aniversário que a gente passa, a gente está um ano mais perto da cova. E a gente canta, parabéns para você. É igual o pessoal que no enterro fala, não quero choro, só quero alegria, vamos só celebrar. Deus disse, no dia em que comerem, vocês vão morrer a morte que se morre a cada dia. Mas logo depois do pecado, ele chega e fala, está aqui, estão as consequências. Mas, no meio de cada uma das consequências, ele coloca uma promessa. Por exemplo, ele vira para a mulher e fala assim, de agora em diante vai ser em dor que você vai dar à luz. Mas a promessa implícita é, mas vai dar à luz e os filhos vão nascer. E vai ter um amanhã. Ele chega para Adão e fala, de agora em diante vai ter abrolhos e espinhos na terra que você precisa cultivar. A boa notícia é que com o seu trabalho e o suor do rosto ela vai dar fruto. A promessa é a promessa de que vai ter um depois. De que a história não acabou. De que vai ter um amanhã, de que vai ter um futuro. E ele faz essa promessa no Éden. Essa promessa permeia a Bíblia em todo lugar. A tristeza dura até o anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer. Nenhuma noite é eterna. Quando as muitas águas quiserem nos afogar, o Senhor Deus arvorará a sua bandeira. E eu sei que às vezes a gente fica irritado com a ideia, poxa, mas deixa chegar assim por um triz para Deus fazer alguma coisa, e às vezes parece que nem fez, né? A gente pensa que o ciclo vai fechar aqui, o ciclo não fecha aqui, fica para fechar mais lá para frente. Mas o fato é que esse ciclo faz parte de toda a nossa experiência. E que o Evangelho é, sobretudo, a garantia de promessa para o dia depois de amanhã. E nessa história do Vale de Ossos Secos, acontece uma coisa muito interessante, e eu quero destacar para vocês que Israel acaba sendo usado, porque no final ele vira e fala, Deus fala para Ezequiel, toda essa história é a respeito de Israel. O Vale de Ossos Secos é Israel. Isso significa Israel como nação, para quem Ezequiel está falando, mas significa Israel como o povo de Deus do qual nós somos, a Israel espiritual. E significa, num certo sentido, toda a Israel ampla de Deus, que é todo o processo da epopeia humana. O mesmo padrão se repete no micro, no macro e no supermacro. Quem gosta de teoria do caos e de concepção frátil vai entender. O mesmo padrão se repete ali nas diferentes perspectivas e dimensões. E esse padrão é incrível como no capítulo 37, Israel serve como um equitipo. O que é um equitipo? O termo não é tão comum. Todos vocês já ouviram o termo arquétipo, certo? Jung popularizou isso daí na psicanálise junguiana, e a gente bebe dessa água sem saber, mas todo mundo sabe o que é um arquétipo. O equitipo é o oposto. Não é gozado quando alguém explica um termo complexo com outro termo complexo? O equitipo é a antípode do arquétipo. É o oposto, é o outro lado. É o inverso. É a outra face da moeda. E eu quero começar não olhando para Israel como arquétipo, mas como equitipo, como o caso específico de uma regra geral.
onde Deus trabalha com Ezequiel para preparar o povo para entender alguma coisa, para entender um processo. E por mais que seja uma passagem a respeito de vale de ossos, de morte, de coisa difícil, é só porque o Evangelho é basicamente isso. Vocês já me ouviram dizer tantas vezes, o Evangelho começa dizendo, sorria, mas você é muito pior do que pensa, seu estado é pior do que pensa. Mas aí ele complementa dizendo, mas Cristo é muito melhor do que você consegue imaginar. Porque sem morte você não tem vida, você não tem nova vida. Sem morte. Nós ouvimos recentemente sobre Jesus e Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Você não nasce de novo se não morrer. Outras pessoas entendem isso de formas erradas, de formas distintas, mas o faro, eles sentiram o cheiro da coisa certa, eles interpretam errado o que significa. Você quer saber de onde vem essa tendência tão grande na humanidade de uma opção religiosa que proponha um eterno regresso de vida, ou se não eterno, pelo menos uma reencarnação constante como caminho? Está errado, não é assim que acontece, mas o impulso dá para entender. É o impulso de ver o ciclo de morte e novidade, de morte e de ressurreição. O que é que nós achamos aqui acontecendo? A primeira coisa que acontece é que Deus leva Ezequiel para ver algo que ninguém estava percebendo. E eu já vou começar dizendo, vou começar aplicando isso daqui e dizendo que ele começa trazendo Ezequiel para perceber o que Ezequiel não via, mas era pré-condição para que qualquer bem saísse dessa interação. Então o que é que ele faz? Ele começa mostrando para Ezequiel o verdadeiro estado de Israel. Nossas vidas não são transformadas enquanto não olharmos no espelho e virmos aquilo que realmente está lá e não o que gostaríamos de ver. Nossa nação não vai ser transformada enquanto não tivermos consciência do grau de profundidade da nossa situação. Um pequeno passo não faz a diferença toda. E muitos de nós estão cheios de esperança de que a gente veja o começo de um processo de transformação nessa semana. Mas não vai ser o suficiente. Precisa ter uma visão realista. E a visão realista é que nossa nação sempre teve uma série de dificuldades que nunca foram resolvidas. Que são estruturais, que são de raiz. E eu não estou falando de infraestrutura, estou falando de estruturais mesmo, radicais. Coisa da formação do nosso povo, coisa da mentalidade nossa. Nós temos uma tradição que tem uma tremenda queda para o autoritarismo. Nós temos uma tradição que... Eu não quero nem falar de onde é a herança. Não adianta falar a herança dos portugueses que vieram, a herança dos jesuítas, a herança... Não importa. É a formação de uma nação que tem por característica principal ser contra, entre aspas, metaforicamente, a reforma. Uma nação que surgiu como parte de uma resistência em favor da autoridade acima de tudo. E aí a gente enfrenta essas dificuldades até hoje. Tem muita coisa para se discutir a respeito disso, mas o fato é que nós precisaríamos ter uma visão realista da nossa situação. E o fato é que na nossa vida, se nós não percebermos realmente onde é que chega a coisa, não há transformação. Com Israel foi o seguinte, Deus levou Ezequiel. E olha que interessante o que o texto fala. O texto fala que Deus tomou Ezequiel pela... Olha para o texto aí, por favor. Tomou Ezequiel pela mão e o levou pelo Espírito. Interessante isso, né? Tomou Ezequiel pela mão e pelo Espírito o transportou para um lugar onde algo ia acontecer. O que é que aconteceu lá? Senão o confronto de Ezequiel com o verdadeiro estado da nação de Israel. E quando ele chega lá, o que ele encontra? Um vale de ossos secos. Muitos ossos completamente secos. Um vale de morte.
um restolho. Os mais velhos aqui, e olhando em volta, talvez os meus pais e outros bem próximos em idade, que são da mesma geração, que nasceram logo depois. Se papai estivesse aqui, eu diria, nasceu quando acabou a Segunda Guerra Mundial, mas ele não está. Eu acho que não tem ninguém aqui que chegou a ver a Segunda Guerra Mundial. Mas nasceram ela, nossa, viu mesmo. A avó, ela viu tudo isso. Tá certo. Segunda Guerra Mundial, com certeza vários de vocês viram pelo menos as fotos daquelas covas imensas onde você tinha vários corpos, às vezes esqueletos, às vezes corpos jogados, aqueles vales de ossos que apareciam. Se não viu, e se você é jovem demais, você assistiu O Exterminador do Futuro e viu aquelas cenas de um futuro distante onde só tem osso espalhado para todo lado e máquina pisando nos crânios. Deus levou Ezequiel para ver aquela cena e fez uma pergunta para ele. Presta bem atenção na pergunta, porque ela é prenhe. Ela é cheia de significado. A pergunta foi: Filho do homem. Está destacando ali quem Ezequiel representa. Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? É possível que esses ossos revivam? Pode o que está morto voltar a viver? Pode o que já passou do ponto voltar a viver? Pode a terra queimada, terra rasa, produzir vida de novo? E algumas coisas então aparecem aqui que são como se Deus estivesse convencendo Ezequiel de quais são as condições necessárias para que haja uma esperança de futuro no dia depois de amanhã. Primeira coisa que Deus vai fazer é trabalhar com a cabeça de Ezequiel, para que Ezequiel entenda que existem condições necessárias para que surja de novo a esperança de um dia depois de amanhã. Com a nação de Israel, ele ilustra isso. Quando ele chega para Ezequiel, ele fez a pergunta: Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel deu a resposta certa. Ele inicia não só a profecia, mas o que ele registrou da profecia, respondendo de forma correta, dizendo: só tu o sabes. Esse é o primeiro passo. Só Deus vai saber responder se é possível uma esperança de futuro. Se tem futuro. Mas aí Ezequiel começa a descrever as coisas aqui. Como eu já disse, a mão dele é que leva Ezequiel pelo Espírito e permite que ele veja o vale de ossos que outros não viam. Lembra que esse é o contexto de Israel, onde pessoas diziam paz, paz, e não havia paz. Onde havia falsos profetas que anunciavam que estava tudo bem na nação. Está tudo tranquilo. Siga em frente. Eu já fico imaginando lá os profetas de Israel cantando: tudo está no seu lugar. Ezequiel, ouve de Deus, não está. Essa é a verdadeira situação. E quando Ezequiel percebe a vastidão, e ele enfatiza aqui a vastidão desse vale de ossos, é vasto, é amplo, é fundo, é generalizado. A ênfase dos ossos secos vem depois. Primeiro fala que Deus o levou para um vale de ossos. E aí destaca, e eles eram ossos secos. Secos, já o DNA ali já estava difícil de recolher, já não tinha, o tutano já estava indo embora. Deus faz questão que Ezequiel perceba que há um estado de total ausência de vida.
E aí ele confronta Ezequiel com a impossibilidade natural de que a vida seja restaurada nesses ossos. Agora a chave é a palavrinha que eu pus no meio. Deixei passar assim, de contrabando. A impossibilidade natural de que a vida seja restaurada para esse vale de ossos. E Deus confronta Ezequiel com isso. E para não deixar barato, faz a pergunta. E aí, Ezequiel, tem jeito? E se Ezequiel fosse olhar com olhos humanos, ele diria, esquece. Aliás, graças a Deus que ele não é como nós. Porque quantas vezes vocês, se fossem Deus, teriam dito, esquece a humanidade, vamos começar tudo de novo. Quantas vezes? Mas quando Ezequiel responde exatamente o que Deus estava querendo dele, Ezequiel diz, só tu o sabes. Vamos lá. O primeiro passo para Israel foi o reconhecimento de sua situação e o reconhecimento de que só Deus poderia fazer alguma coisa para aquela situação mudar. Não tinha saída. Falei do Martinho agora há pouco, né? O da Vila mesmo, não o Lutero. Deixa eu citar outro poeta popular brasileiro que numa de suas poesias que virou canção diz, não tem mais jeito, não tem pé, não tem cabeça. Não tem mais jeito. Essa seria a reação natural ao olhar aquele vale de ossos. Mas Ezequiel fala, Deus, o Senhor sabe, na nossa vida pessoal, na situação da nossa nação. Tudo começa quando eu olho em volta e vejo como Deus quer que eu veja a real situação de total carência. Mas tal realismo pode ser extremamente perigoso se na minha soberba eu continuar confiando na minha avaliação. Porque daí Deus pergunta, e aí, tem jeito? E a gente fala, não tem. Esquece. Esquece, não tem jeito. Ezequiel vira e fala, eu não estou apto para responder essa pergunta, só o Senhor sabe se tem ou não tem. Graças a Deus, porque o que vem, então, é uma ordem. Mas Deus não dá ponto sem nó. Se Ezequiel ouviu aquela pergunta e a resposta foi a que Deus queria que ele desse. E lembra, esse é um profeta que está sendo inspirado por Deus. Deus está fazendo com ele um drama para que ele possa ensinar para Israel o que está acontecendo. A ordem imediata, Deus vira e fala, bingo, acertou, eu sei. Então eu quero que você profetize aos ossos secos. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Tão maluco quanto virar para um Lázaro que já está na cova há 3 dias e falar, Lázaro, levanta e sai daí de dentro. Mas não mais maluco do que dizer, haja mundo e o mundo se faz, do que criar pela palavra, pela declaração. Então a ordem que Deus dá é essa. Ezequiel profetiza aos ossos secos e manda eles ouvirem a palavra do Senhor. Humanamente não é ilógico isso? Osso seco, não tem vida. Não tem vida, não adianta tentar falar para ele. E eu vou mais para frente falar sobre o que isso acontece quando a gente olha para o arquétipo e não só para o arquetipo. Porque imagina só que a ordem que Ezequiel recebe, ela envolve falar a quem não pode ouvir, o que seria uma loucura se essa palavra profética não fosse acompanhada de um ato de restauração, de uma ação restauradora do próprio Deus. Seria um ato louco se ele não fosse acompanhado do outro lado por aquele que de fato governa o mundo.
Porque o que Deus faz quando Ezequiel dá essa ordem é que Deus começa a criar as condições para que a vida esteja lá de novo. Ele profetiza para quem não pode ouvir. E ele então prepara para que a vida surja de novo. E ele faz isso porque existe uma promessa implícita de Deus. Porque ele começou dizendo, só tu sabes. E Deus disse, sei, então manda. E Ezequiel, ao invés de dizer, mas Senhor, como que eu posso mandar? Aliás, essa daí é muitas vezes a briga entre aqueles que dizem que o ato da salvação é dependente de uma escolha minha, e aqueles que dizem que há uma ação divina que provoca de mim uma reação. Tá? É como se fosse assim. Os que dizem que a escolha é minha, dizem que você está lá morto no caixão. Aí Deus chega para você e fala, ressuscita por um pouquinho. Aí você ressuscita um pouquinho, aí ele vira e fala, agora escuta o que eu vou falar, você quer seguir a Cristo ou não? Você fala, eu quero, ele fala, pronto, você está ressurreto. Você fala, não, ele fala, então volta. Já a visão reformada diz que quando Deus chega, ele fala, levanta do caixão e me segue. É óbvio que você resolve o problema do ponto de vista humano, dizendo, quem é que vai ser ressurreto e dizer, não, quero voltar a ficar morto? Bom, talvez a mesma pessoa que preferia ser pobre e doente do que rico com saúde. Mas aqui, nesse caso, Deus faz com que esses ossos escutem a promessa. Porque quando Ezequiel declara para os ossos e dá a ordem para aquele vale de morte, Deus começa a fazer com que ossos e ossos se ajuntem. A tíbia certa com sua companheira certa, com seu companheiro certo, e aqueles ossos começam a se juntar. E aí Deus faz com que surjam tendões e ligamentos para manter aqueles ossos juntos e que a carne comece a aparecer. E me surpreende demais que ninguém ainda tenha feito um filme de terror baseado nessa passagem bíblica. Você já pensou que filme que seria de terror? Os ossos juntando e daí pele aparecendo. Não, pele não. Primeiro aparece tendão, aí você olha aqueles esqueletos com tendão, começa a levantar. Aí carne vai aparecendo, depois por último a pele. Ia ser um filme de terror tremendo, né? Mas Deus faz isso acontecer. Que incrível. Ezequiel pode dar uma ordem para Deus. Deus faça isso acontecer. Mas Deus manda ele dar a ordem, mas quem faz é Deus. E ele traz esses ossos à vida. Ele restaura a vida onde não existia, mas não vida ainda. Ele restaura as condições de vida. Porque, curiosamente, a passagem aqui diz que houve a recomposição desses corpos, mas que ainda não tinha vida. E aí, então, surge uma outra ordem. E essa daqui é incômoda, tá certo que isso daqui é uma encenação, é um teatro que está acontecendo, é uma visão que Deus está usando para despertar alguma coisa no profeta. Mas é interessante que a primeira ordem para os ossos, eu até entendo, fala para os ossos mortos, é até um exercício de fé para Ezequiel. E daí Deus faz com que aqueles ossos se tornem capazes de sustentar a vida. Mas aí a segunda ordem agora profetiza ao Espírito. Não, deixa eu contar uma coisa para vocês. Se vocês olharem na sua Bíblia, está Espírito com E minúsculo. Lembra que a Bíblia não foi escrita em português, nem em inglês. Ela foi escrita em hebraico, onde você não tem essa distinção, no hebraico bíblico, entre maiúsculo e minúsculo. E, de certa forma, alguém, quando estava traduzindo ou editando essa versão, que nos é popular, queria dizer que ali espírito era espírito humano, mas a Bíblia não fecha de um lado ou de outro. O que é ordenado para Ezequiel é dar uma ordem agora que o espírito venha. É lógico que na cabeça de quem mexeu com a tradução do texto, eles devem ter pensado, nunca um profeta poderia dar uma ordem para Deus. Então não pode ser o Espírito de Deus. Tem que ser Espírito com E minúsculo. Eu não acho que está certo esse raciocínio. Porque do mesmo jeito que o profeta recebeu a ordem de Deus, profetiza aos ossos secos, mortos, sem esperança de vida,
Ele diz agora, profetiza o Espírito, vem dos 4 ventos e assopra. Ezequiel recebe a ordem de falar não apenas aos ossos secos, mas ao próprio Espírito. E eu acho que é Espírito aí que deveria estar escrito com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Porque Ezequiel é meramente um mensageiro e não um mandante. O mandante é Deus. A audácia de Ezequiel não tem a ver com ele mesmo como pessoa. Gente por aí que diz, dá a sua ordem ao Espírito, faz sua rema, sua palavra de ordem, ordena que o Espírito cumpra, o Espírito está a seu dispor. Não, é o Espírito de Deus. Trema e tema, porque é o Espírito de Deus. Mas a audácia de Ezequiel está ali, porque ainda que ele não tenha autoridade para dar a ordem, Deus ordena que ele profetize. Ele obedece e testemunha. Porque aquele que fez os ossos secos e restaurou as condições de vida, também planeja trazer uma nova vida. O Espírito vem dos 4 ventos. De onde vem essa ideia? Deixa eu conectar para vocês com o Novo Testamento. João, capítulo 3, versículo 8, tem uma expressão ali muito interessante. Por anos eu fiquei imaginando, sabendo que Bob Dylan passou por uma fase onde se disse convertido, se aquela música Blowing in the Wind não tinha em mente aqui exatamente este verso do capítulo 3 do Evangelho de João. Porque a palavra de Jesus ali é, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Essa ideia do Espírito soprando no vento, você não sabe de onde vem, mas sente o seu efeito. E é o que acontece, dos 4 ventos, dos 4 lados da terra, dos 4 ventos, a ordem é que o Espírito traga vida. Aquilo que pouco tempo antes era um vale de ossos secos. O Espírito vivifica aquilo que já foi restaurado e confirma a obra que já foi feita. No mesmo capítulo 3 de João, já nos versos 14 e 15, nós lemos, e do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E aqui eu estou começando a dar para vocês um pouco de um adumbramento do que significa dizer que a história com Israel aqui é um arquétipo de um arquétipo maior, que se aplica a nós. Bom, tem uma outra parte que eu quero cobrir antes. Aí vem uma explicação. O próprio Deus dá a explicação para Ezequiel, para que Ezequiel saiba do que se trata. Só que a explicação que ele dá é mais como uma moldura de uma obra de arte do que necessariamente uma explanação. É que às vezes uma obra de arte só vai fazer sentido se ela tiver a moldura correta. Aliás, a moldura faz diferença em muita coisa na vida, né? Vocês já pensaram, por exemplo, alguém que nunca soube que existia um esporte chamado luta? Nunca soube que pessoas lutavam por esporte, de repente entrar numa sala e ver 2 pessoas lutando Muay Thai? Vai pensar que eles estão se matando, que eles estão em guerra, alguma coisa. Mas se alguém disser, não, é um jogo com regras combinadas e estão aqui voluntariamente e vão ter um prêmio no final quem ganhar. A gente para e fala, opa, tá diferente, então faz sentido. Deus dá para Ezequiel a explanação, e a explanação que ele dá é muito interessante. Ele vira e fala, estes ossos secos são a casa de Israel, a minha casa, a casa de Israel. E muitas vezes Deus usa os profetas para trabalhar com Israel, dizendo, vocês abandonaram a aliança, vocês não prestam, eu vou trazer o inimigo para cá, vocês negam o tempo todo a aliança, vocês correm atrás de outros deuses, vocês são idólatras. Ele fala isso com a gente, pela pregação da palavra, pela leitura da Bíblia. Mas nesse caso é diferente. Nesse caso ele está indo para os finais, porque ele vira e fala assim, está tudo morto, é tudo osso seco. E ele conta essa história, e aí a explicação serve como uma moldura para explicar o que é que ele estava querendo que Ezequiel entendesse, de forma bem profunda e existencial, e pudesse comunicar para a nação. Desde a real percepção do vale de ossos secos, só um adumbramento, uma antecipação para aqueles lá
Mas agora uma clara percepção para Ezequiel. Até o milagre da restauração e da vida que vem e adentra e explode dentro daqueles ossos que foram restaurados em pessoas. Em tudo isso daí, era uma revelação de que poderia haver um dia depois de amanhã para Israel. Lembra de Moisés? Enquanto Moisés estava lá recebendo a lei de Deus, o povo diz, se Moisés não está voltando, está demorando, nós vamos ficar sem liderança, nós precisamos de um símbolo que represente, que incorpore a nossa divindade que nos tirou do Egito. Então fizeram um bezerro de ouro para ele representar a Deus. E quando Moisés desceu, estava tão furioso que quebrou as tábuas, brigou. E Deus disse, esse povo é um povo mau, eu vou destruí-los. E Moisés disse, não faz isso, me risca do livro da vida. Se o Senhor não perdoar esse povo. Perdoa esse povo. Aqui nesse caso, Deus está dando para Ezequiel, no momento em que Israel estava numa situação pior do que a do bezerro de ouro. Deus está dizendo para Israel, existe esperança para um dia depois de amanhã. Existe uma esperança. É possível. Nem que tudo seja só terra arrasada. Ainda tem esperança. Ainda dá para restaurar. Com base nessa revelação, é que Ezequiel recebe de Deus a ordem para ir ao povo e anunciar uma mensagem. E a mensagem tinha uma estrutura básica bem simples. A mensagem que ele precisava apresentar para Israel fazia Israel perceber a profundidade do seu estado. Ossos secos, velhos, sem vida, que são incapazes de qualquer esperança humana. O mero ouvir essa mensagem e ter essa conscientização já é um milagre. Escuta o que eu vou falar agora. Se você já teve dúvidas, será que eu pertenço a Cristo de verdade? Eu vou te falar, um dos sinais mais claros que existe da nossa eleição em Cristo é a convicção do pecado. Porque aquele que não conhece a Cristo e que está completamente morto nos seus pecados e delitos, nem arrependimento verdadeiro possui. Ele tem remorso. Ele se sente mal das coisas que fez. Ele tem uma compulsão humana na bússola moral que Deus deu universalmente para todos, para saber, eu estou ruim. Mas até o convencimento do pecado e do juízo só acontece quando o Espírito traz. Só quem está vivo pode se arrepender. Mas a ordem que ele recebe é vai para Israel e mostra para Israel a profundidade do seu estado. Mas no momento em que você mostrar, no mesmo ato em que eu dou a Israel a capacidade de te ouvir, no mesmo momento em que eu crio as condições para que aqueles ossos escutem, eu já trago e imbuo uma nova vida ali dentro. Não se desespere, Ezequiel, e proclame uma mensagem que, em última mensagem, é uma mensagem de esperança. Porque se não há esperança por conta própria, há a garantia de um dia depois do amanhã, pela ação divina. E aí, por incrível que pareça, ele repete algo que ele falou no comecinho, e agora ele repete de novo. Tudo isso para que eles me conheçam. E tudo isso para que eles saibam que eu prometi e eu fiz. Que incrível! Tudo isso porque Deus quer ser conhecido. Ele quer compartilhar dele. Ele quer se oferecer. E quando Johann Sebastian Bach compôs Jesus, a Alegria dos Homens, é a tradução que nós temos para o título, ele bateu na mosca. Porque conhecer a Deus em Jesus Cristo é receber o compartilhar de algo tão extraordinário, que traz vida onde não tem, que traz transformação onde não tem. E Deus diz para Ezequiel aqui no finalzinho,
O objetivo disso é para que eles me conheçam, para que eles saibam que eu prometi e eu fiz. Todo esse processo é porque Deus quer filhos e filhas que o conheçam de fato, como Redentor, como Criador, mas como Redentor também. Agora, é muito interessante que nessa explicação a gente percebe, aí a inversão que eu fiz no começo, que Israel aqui não é o arquétipo. Israel é a manifestação específica, é o exemplo, é a ilustração de um arquétipo maior. Porque a forma como Deus está agindo com Israel aí é o padrão no qual Ele age conosco, em todos os âmbitos. No âmbito da nossa esperança política para o momento que vivemos, no âmbito da nossa esperança existencial para o momento em que vivemos na nossa vida pessoal, na nossa própria, nos vales secretos do nosso coração. Que mais sim do que não são vales de ossos secos. Para a igreja, para Israel de Deus espalhada pelo mundo, a igreja visível de Cristo espalhada pelo mundo, que hoje triunfa em muitos lugares, mas muitas vezes se diz somos ricos, saudáveis e vemos tudo, e Deus diz que muitas vezes ela é cega, pobre e nu. Às vezes insensíveis ao que acontece ao nosso redor nesse momento. Naquelas fotos que eu mostrei para os meninos, eu pulei uma. Eu acho que é por isso que o Miguel perguntou se tinha mais, porque ele percebeu que eu pulei. Eu pulei porque era uma das fotos que estava no meio da sequência que eu tinha feito, mas que não era para eles, porque era uma das fotos que mostrava um menininho vítima de agressão no Iraque recente. E aquela não era para eles. Esse é o mundo que a gente vive hoje. É o que nós estamos experimentando. Mas a mensagem é: existe uma esperança que é verdadeira. Do mesmo jeito, mães, me escutem agora, do mesmo jeito, porque eu não estou pregando um sermão para Dia das Mães. Tento evitar isso para a exposição bíblica ser mais sequencial, mas a menção é adequada. Do mesmo jeito que em Eva, vocês, mães, foram sagradas como a esperança do amanhã, sempre tem uma esperança de nova vida, sempre tem uma esperança de um porvir pela maternidade. Deus como mãe, e não se esqueçam que Jesus já fez várias vezes referência a Ele mesmo e a Deus nessa maneira, tá? Não é inadequado, não. Jesus disse, como uma galinha, eu queria aninhar Jerusalém debaixo das minhas asas, como uma galinha aninha os seus pintinhos. Nesse sentido, a promessa que Ele dá e a esperança que Ele dá, tá aí, esse é o paradigma. E esse é o paradigma de como que a gente precisava viver. Um paradigma para a esperança nossa de um dia depois de amanhã. Esperança que não seja romântica. Sabe qual que é a esperança romântica? Não, tudo vai dar certo. Não. Mas que também não seja o realismo de quem por um lapso de sanidade e de clareza percebe e fala, uau, é tudo um vale de ossos secos e não tem saída. Não, tem sim. Não é um muro fechado, como Sartre queria dizer. Tudo que eu vejo é um muro. Não, não. Essa esperança começa quando Deus abre os olhos para que a gente veja a situação real das coisas. Eu tenho alguém muito próximo de mim, não vou dedurar, porque afinal de contas é Dia das Mães, que no começo, escapou, né? Desculpa, quando eu casei com ela, quando tinha machucado ela não queria olhar, e os filhos ainda hoje resistem a olhar quando tem machucado, né? Eles já pararam com isso ou ainda não gostam de olhar o corte, de olhar a ferida? E era estranho, porque a minha reação sempre foi, quando tem um machucado, tem uma coisa, a primeira coisa que eu quero fazer é olhar. Então, tipo, cortou a mão, eu pego, quero abrir, olhar o corte e ter certeza o que é que está acontecendo. E no começo, a Adriana, não quero nem olhar, não quero nem ver. Passou, né, Benzinho? Hoje não, hoje os meninos machucavam. Quando eles machucavam, ela ia lá e olhava a ferida direitinho e olhava. Deus abre os nossos olhos. Porque a gente já tem um prenúncio, e é Ele que dá. O que nos permite ter um papel profético nesse mundo é que Ele nos dá um prenúncio da nossa atual situação.
Ele abre os nossos olhos para que a gente tenha uma noção do estado das coisas. Clareza que outros não têm. Igreja, vocês têm uma clareza quanto à atual situação do país, ou deveriam ter, à luz do Evangelho, que muitos outros não têm. Vocês precisam de uma clareza existencial e situacional que poucos têm. E Deus nos dá isso. Ele nos ensina a reconhecer a nossa condição de terra arrasada. Ele faz isso pela palavra dele. E a ordem é, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E o que a palavra dele fala sobre isso daí? Bom, João 5,19 é bem claro. Alguém lembra o que fala João 5,19? Termina dizendo assim, o mundo jaz no maligno. Não se iluda, o mundo jaz no maligno. Romanos 3 diz, não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Uma declaração normativa. Não há quem por conta própria seja justo. E não há quem por conta própria busque a Deus. E o reconhecimento dessa situação é a pré-condição para que a vida possa ser infundida nos ossos secos do nosso coração. Isso é verdade para quem não conhece a Deus. Isso é verdade para nós quando o nosso coração, tendo sido avivado pelo Espírito Santo, tendo recebido a salvação, se esfria. E eu confesso para vocês que de vez em quando sou tocado profundamente pela música, por uma música do Keith Green, onde ele diz assim, meus olhos secaram, meu coração está endurecido, a minha fé eu sinto como se fosse velha e as minhas orações estão frias. E aí ele diz, mas o que fazer com um coração como o meu, endurecido e empedernido? Mas, Senhor, amacia o meu coração com teu óleo e com o teu vinho. O óleo é o teu espírito de amor e o vinho é a lavagem no teu sangue. Ali ele está falando nesse poema que faz parte de uma canção, ele está falando do cristão que está endurecido por dentro. A gente não perde a salvação, mas de vez em quando a gente vira quase esqueleto, viu? Sobra pele e osso, a umidade vai toda embora na nossa vida espiritual. E ainda assim a resposta é a mesma. A coisa começa quando Deus nos dá olhos que se abrem e aos poucos nos permitem um adumbramento para que a gente perceba o quanto deixou de viver e o quanto está ressequido por dentro. Mas se parasse aí, seria nada mais do que uma tortura de mostrar para quem é incapaz de se salvar, não apenas o seu estado, mas onde vai acabar. Seria efeito nato nobilis. Seria como outro cantor popular que vira e fala, ao vivo em cores é pior ainda. Mas não para aí. Porque ato contínuo, o que a gente descobre é que quando percebemos a nossa incapacidade, porque os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Lá em Eclesiastes, capítulo 9. Quando a gente descobre isso, esse é o momento em que a nossa vida pode ter deixado de existir, mas uma nova vida surge em nós. Esse é o momento no qual a condição necessária para que a vida exista acontece. Esse é o momento de redenção, esse é o momento de dependência da graça de Deus, de uma graça que vem de fora. E eu vou dizer para vocês, não existe nada mais gostoso, mais confortável, mais caro, mais belo do que dizer o que eu não podia por conta própria, por incapacidade moral e ontológica. Deus me dá de fora, por uma infusão de uma vida que não era minha, de uma vida diferente. 2 Coríntios 5,19 diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões,
E Ele nos confiou essa palavra de reconciliação. Essa é a virada. Essa é a virada mágica na narrativa. É quando de ossos secos eu digo, uau, Ele está reconciliando o mundo todo com Ele. Ele está dando vida para o mundo todo. Ele está fazendo uma transformação que é total. Não é assim, é uma salvação para você, e aí você vai para o céu e o resto do mundo que se dane. E a palavra é dane mesmo, né? Aí eu não estou usando ela como gíria. Não! Ele diz assim, Deus está reconciliando consigo o mundo. Por quê? Porque Ele está trazendo uma verdadeira esperança, esperança de vida, a esperança do dia depois de amanhã, uma nova consciência para um novo mundo. E Ele resolveu que você ia aprender isso por antecipação. E hoje em dia, quando a nova era que surgiu lá no final do século passado, e ainda deixa seus restolhos por aqui, esse misticismo e essa coisa, tudo, quando se fala uma nova consciência para um novo tempo, já soa como livro de autoajuda, né? Já fica todo mundo esperando o Cury entrar por aquela porta ali. Não! É uma nova consciência mesmo de que Deus está reconciliando consigo o mundo todo e que Ele nos chama para sermos primícia nesse processo. De que é global, de que Ele não está apenas oferecendo uma solução religiosa para meia dúzia, de que Ele vai completar essa obra no mundo todo, de que aquele vale vasto e amplo de ossos secos, todinho, vai virar um grande exército, uma grande multidão de pessoas que vão conhecer a Deus e saber que Ele é que fez, que Ele prometeu e que Ele fez. Vai ser o povo da promessa, o povo da aliança, o povo do pacto, o povo que vive a partir daí, movido por um ato de amor tão profundo que mudou tudo. Inclusive mudou as nossas expectativas. Porque, como eu disse no começo, suas expectativas direcionam sua vida. Não se engane, não. Você é movido pelas suas expectativas do futuro. Boas ou ruins. E isso sempre tem a ver com Deus. O que nós lemos em Apocalipse 21 é a promessa, uma nova consciência para um novo mundo. Eis que faço novas todas as coisas. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E aí ele diz, e de agora em diante, a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. É isso, a promessa de futuro é isso. O dia depois de amanhã não devia nos aterrorizar como aterrorizou a adolescência e mocidade de muitos aqui. A expectativa do dia depois de amanhã não deveria ser meramente aquela expectativa romântica do casal jovem que casa e pensa, nossa, vai ser lindo o dia depois de amanhã. E quando o dia depois de amanhã vem, descobre que é lindo sim, mas que o trabalho continua, aumenta, né? Que quando a gente casa, a gente não resolve o problema um do outro. A gente junta os trapos e os problemas juntos. O bom é que a gente passa a não ter que resolver nada sozinho. Não, aqui é a garantia do dia depois de amanhã, vida, vida, vida. Vida verdadeira, vida profunda. Eu quis que os meninos vissem o desenho da mão semeando, é porque a certeza do dia depois de amanhã deveria fazer de nós pessoas que fossem semeadores de esperança nesse mundo. Semear o evangelho não é semear uma religião, é semear esperança. Há uma música dos anos 80 que dizia, vendedor de sonhos, eu tenho a profissão viajante de caixeiro que traz na bagagem esperança de vida e canções. E a música repetia dizendo, eu sou um vendedor de sonhos, eu vendo para os outros os sonhos que permitem viver a vida com beleza. Muito bonito. Mas nós não somos vendedores de esperança sonhada, nós somos vendedores de esperança garantida e profetizada, porque Deus quer que nós saibamos quem Ele é. E é por isso que Ele diz, eis que abrirei a voz. E eu peço agora que vocês escutem isso, à luz do que foi dito, como se fosse Deus falando para o seu coração, lá no fundo. Porque a questão da nação, a questão da nossa igreja, a questão do mundo no qual nós estamos, todas elas não vão fugir o padrão do arquétipo.
Mas no final das contas, esse jogo acontece lá no mais profundo do nosso ser. Então escuta as palavras de promessa e esperança. Eis que eu vou abrir a vossa sepultura e vou fazer com que você saia dela. E eu vou trazer vocês à minha terra, a terra de Israel. E vocês ali saberão que eu sou o seu Senhor, o seu Deus, quando eu abrir a sua sepultura e fizer com que você saia dela para sempre. E seja povo meu. Eu vou pôr em vocês o meu próprio espírito. E vocês vão viver, e vão se estabelecer, e vão prosperar, e vão trabalhar, e vão abençoar num novo céu e numa nova terra. E aí vocês vão saber para sempre o que significa eu ser o seu Deus. Vocês vão saber que eu disse e fiz. Que eu sou o Deus que ama e que cumpre as promessas e que te guarda e te preserva. Vamos orar. Guarda nossos corações, Senhor. E que a nossa esperança seja inabalável, seja certa e esteja calcada nas tuas promessas, na tua ordem daquilo que foi profetizado. E que sejamos semeadores de esperança nesse mundo, anunciando a certeza de um dia depois do amanhã. Obrigado por essa passagem que de forma tão veemente nos fala, esse capítulo do livro do profeta Ezequiel. Nos abençoa como igreja, nos alegra na celebração e gratidão das nossas mães, mas mais que isso, na gratidão porque o Senhor é aquele que nos dá, sobretudo, vida e vida abundante. Em nome de Jesus. Amém.